Essa é a nossa aula número 6 e nela nós vamos falar sobre notação científica, que é uma ferramenta matemática muito importante para que a gente consiga estudar física de uma maneira mais simples, mais prática. Mas antes de prosseguir com a explicação, deixa eu já pedir logo para você aquele tradicional like. Se você está gostando das aulas, está ajudando você a entender física de uma forma mais simples, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Então agora sim, vamos à explicação. Já estava me esquecendo, não deixa de assistir a aula até o final, porque no final eu vou propor uma atividade para você treinar e ficar craque em notação científica. Então agora sim, vamos para a aula. Geralmente quando eu falo em notação científica com os meus alunos, eles já ficam com um pé atrás. Eu sinto que muita gente tem medo desse formato de número. Mas o que a gente precisa entender é que a notação científica, na verdade, ela é uma ferramenta que facilita a nossa vida na hora de fazer contas com números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, imagine que você está numa prova e se depara com a velocidade da luz, que tem o valor de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. E aí você precisa fazer uma conta de divisão ou de multiplicação. Vai dar um trabalhão, certo? Mas se a gente usar a notação científica e uma aproximação para esse número, a tarefa vai ficar muito mais simples. Um outro exemplo legal, só que agora para um número bem pequeno, é o valor da carga elétrica. Só para vocês terem noção, a carga de um elétron ou de um próton em módulo tem esse valor minúsculo. Imagina ter que fazer uma operação matemática usando um número como esse. Mesmo que você tenha uma calculadora, provavelmente, se ela não for científica, ele não vai caber na sua calculadora. Então, por isso, é muito importante saber usar a notação científica, porque sem essa ferramenta, algumas áreas da física, como por exemplo a elétrica ou até mesmo a dilatometria, fica muito difícil de trabalhar. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona a notação científica. Para o número estar em notação científica, ele tem que seguir algumas regras e existe um formato específico para isso. E basicamente ele vai sempre aparecer assim. Eu vou ter um número multiplicado por 10 e o 10 vai estar elevado a um expoente. Esse número que vem aqui na frente, que é multiplicado pelo 10, a gente pode chamar ele de coeficiente ou mantissa. Eu vou colocar aqui a letra A para representar ele. E esse número que vem aqui acima é o nosso expoente. Vou colocar a letra N para representar ele. E as regras são basicamente as seguintes. A mantissa, o meu coeficiente, ele não pode ser menor que 1 e nem maior ou igual a 10. Então, ele precisa se encontrar no intervalo de 1, podendo ser 1, até 10, mas não pode ser 10. Então, é fácil, só pensar que esse número aqui da frente não pode ser maior que 10, nem igual a ele, e também não pode ser menor que 1. Já o expoente, ele sempre é um número inteiro, e ele pode ser positivo ou negativo. Só que aqui, ser positivo ou negativo indica, na verdade, se esse número ele é maior ou menor que 1, e não se ele é positivo ou negativo de fato. Por exemplo, o expoente positivo, eu tenho então um número que é maior que 1. No geral, nós temos então números grandes. Já um expoente negativo indica que esse número ele é menor que 1. No geral, nós estamos lidando então com números pequenos. Vamos fazer alguns exemplos para ficar mais clara essa explicação. Vou pegar aqui o próprio valor aproximado da velocidade da luz, 300 mil metros por segundo, e vamos colocar ele no formato de notação científica. Lembrando que eu preciso ter um número, então, nesse formato. Vai ter uma mantissa, que tem que estar entre 1 e 10, não podendo ser 10, e o meu expoente. Então, a regra é a seguinte. Aqui na mantissa, eu vou colocar um número que me traz significado. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 300 milhões. Eu tenho um monte de zeros e o número 3. Então, quem me traz um significado de quantidade desse número é o número 3. Então, vou colocar ele aqui. E agora, aqui no expoente, eu vou colocar a quantidade de casas decimais que eu acabei escondendo. Porque, olha só, tinha um número 300 milhões, agora eu tenho o número 13. Então, eu reduzi uma série de casas decimais. Na verdade, a gente reduziu aqui, ó, 3, 6, 7, 8 casas decimais. Ou seja, minha vírgula, que originalmente estaria aqui, ela veio parar aqui. Então, minha vírgula, ela saltou 8 casas decimais. E eu vou representar isso justamente aqui no meu expoente. Então, tá aí. Velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Observe que nós temos um expoente positivo. Quando não tem sinal aqui na frente do expoente, indica que ele é positivo. E ele está representando um número grande.
Então percebam que a notação científica, na verdade, ela abreviou esse número grande em um número que tem um formato aqui um pouco mais compacto. Vamos fazer a mesma coisa agora aqui com a carga elétrica. Então nós temos aqui uma série de zeros e o número 16. Então eu preciso colocar ele nesse formato. O número que vem aqui na frente, então seria o número 16, certo? Vou colocar ele aqui. O problema é que o 16 está em desacordo com aquela regra de que a mantissa tem que estar entre 1 e 10, não podendo ser 10. Então, tá maior que 10, não pode ser 16, mas é fácil resolver isso daqui. Eu vou continuar utilizando tanto o número 1 quanto o número 6, mas vou colocar uma vírgula aqui, ó. E aí eu tô lidando agora com o número 1,6, então tá dentro daquela regra. Então, observem que minha vírgula originalmente estaria aqui, ela veio parar aqui. Vamos dar uma olhada quantas casas decimais a gente está escondendo aqui nesse número? Então, são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Então, eu vou colocar essas 19 casas aqui no meu expoente, colocando agora o sinal de menos, indicando que eu tenho 19 casas decimais a menos nesse número. Então, observe que quando eu tenho o sinal de menos, a gente faz referência a um número pequeno, geralmente bem pequeno, tá? Para fazer sentido aí a gente usar a notação científica. Então, quando você lê um número como esse, significa que esse número 3, ele tem 8 casas decimais a mais. No caso aqui, teria 8 zeros na frente. E o número 1,6, 10 na menos 19, ele na verdade possui 19 casas decimais a menos. Agora é preciso tomar cuidado, já vi alguns alunos falando, é só contar então a quantidade de zeros e colocar aqui no expoente? Não necessariamente. Vamos fazer mais 2 exemplos para a gente ver aonde pode ter um problema em contar a quantidade de zeros. Por exemplo, se eu quiser colocar esse número em notação científica, então a gente tem aqui os candidatos para ser amantícia número 5 e 6. Se eu contar a quantidade de zeros, eu tenho quanto aqui? 6 zeros, certo? Vai estar errado. Por quê? Porque a minha vírgula, ou seja, o meu número, ele foi abreviado, olha só, em 3, 6, 7 casas decimais. Minha vírgula estava aqui, ela veio parar aqui. Então, não dá para contar a quantidade de zeros nessa situação. Então, aqui seria o número 7. Então, por isso, contem sempre a quantidade de casas decimais. Agora, quando nós temos números com expoente negativo, por exemplo, 0,0000043, o expoente, ele acaba sendo exatamente a quantidade de zeros. Por quê? Porque, olha só, a vírgula, ela sempre vai estar depois do primeiro algarismo que vai compor a minha mantissa. No caso aqui, o número 4, então minha vírgula vem parar aqui. Então, se eu for contar a quantidade de casas decimais, eu vou contar essa quantidade de zeros aqui, mais esse zero que sobrou. Então, olha só, aqui eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, vamos contar aqui, ó. Se eu contar as casas decimais, 3, 6, 7. Então, sempre vai bater. Então, aqui é menos 7. Mas, para não confundir, sempre dá uma olhada, então, nas casas decimais, ao invés de ficar contando a quantidade de zeros, porque isso pode dar problema. Tá certo, então, pessoal? Bom, eu vou finalizar essa aula, mas eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link de uma lista de exercícios para vocês treinarem o formato de notação científica. Então lá vocês vão encontrar algumas questões onde vocês vão precisar colocar o número em notação científica e outras onde vocês vão precisar fazer o processo inverso, olhar para o número que está em notação científica e colocar ele no formato decimal. É muito importante ter habilidade para lidar com esses números. Então, clica no link que está aqui na descrição e faça a atividade. Na próxima aula, eu venho com a correção dela. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.